porque eu tenho certeza que é importante para todos nós. Eu disse isso, não lembro quando, que como eu queria que tivesse esses dons, esses estudos, né, sobre dons na época que eu me converti, né? Tem um irmão que está aqui conosco, que é o Irinaldo, que é da minha época também, lá na Milton Prado, né, Irinaldo? Eu não lembro desses estudos lá na Milton Prado, mas o Senhor tem nos abençoado aqui nesta casa de oração, e eu oro a Deus para que você absorva o máximo que puder, porque isso é bênção na sua vida. Shirley, a hora que puder, pode colocar aquela imagem, tá bom? E eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia, hoje lá em Efésios, tá bom? Efésios, capítulo de número 4. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Teria alguns versículos aqui para nós lermos, mas eu quero ler a partir do versículo de número 9, tá bom? Efésios, capítulo 4, versículo de número 9, que diz assim. Todos acharam? Não estou ouvindo folhar da Bíblia, acredito que todos acharam, né? Versículo 9, o que significa? Ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus para preencher tudo o que existe. Versículo 11. Assim, ele, está maiúsculo aí na sua Bíblia? Tá? Ele maiúsculo, né? Ele maiúsculo é Jesus, tá? Designou uns para apóstolos, outro para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Palavra forte, né? Uma palavra muito abençoada para mim e para você. Enquanto a Shirley coloca aqui a imagem, eu estava vendo, né, o vídeo lá na igreja do último ensino. Eu falei que tinha algo nessas 3 passagens, que todas as passagens, tanto lá em Romanos 12, 1 Coríntios 12, está meio falhado aqui, né? Acho que é da imagem, não tem problema. E aqui os dons ministeriais em Efésios, melhorou. Glória a Deus. Todas essas passagens, quando você vai ler na Bíblia Sagrada, todas elas, tanto em Romanos como em 1 Coríntios 12, Romanos 12, em Efésios nós lemos aqui, ó, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todas essas 3 passagens em específico é interessante, que ela tem 2 características, pastora Zilda, distintas. Ela vai falar que a igreja ela é como se fosse um corpo. Você pode ler lá, todas elas. Vai falar que a igreja ela é como se fosse um corpo, e cada corpo sendo diferente, né, uns dos outros, mas esses formatos diferentes formam um corpo, no qual o cabeça deste corpo é Jesus Cristo. E também em todos esses 3 textos vai falar da base dos dons espirituais que todos nós precisamos ter. E esta base é o amor, né? Se você for ler lá 1 Coríntios 12, 13 e 14, principalmente o capítulo 12 e o 14, vai falar muito referente aos dons. Mas no capítulo 13, fala um capítulo inteiro falando sobre o amor. E o interessante é que quando a Bíblia ela foi escrita ali pelo apóstolo Paulo, ele não dividiu o pastor em capítulos, né? Capítulo 1, 2, 3, 4. Isso foi lá para o ano de 1500, para vocês terem uma ideia. Então, quando fala o capítulo 13, chega ali quando fala do amor, que é o maior de todos, é o que vai subsistir, porque havendo língua cessarão, mas o amor, ele vai existir para sempre. Esta passagem sobre o amor não está ali em vão. E eu disse que em Romanos também fala sobre isso, que nós devemos cultivar, cuidar uns dos outros em amor.
E aqui no capítulo 4 de Efésios, você está com a Bíblia aberta, não fecha, no versículo 15, diz assim: longe disso, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Você consegue olhar para este texto, eu vou ler novamente, e se inserir nele? Vou ler novamente o versículo 16. Dele, todo o corpo. Quem que é o corpo? Somos nós. Ajustado, a minha versão pode estar um pouquinho diferente, porque está aqui na King James, mas você vai entender aí na sua tradução. Ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Ou seja, todas as partes são importantes. E quando nós estamos unidos, continuando ali depois da vírgula, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Quem que realiza a sua função? Será que é só o pastor? Será que é só a pastora? Será que é só os presbíteros quando estão exercendo ali o seu ministério? Será que é só as evangelistas quando estão ali exercendo o seu ministério, os levitas, ou os diáconos, ou os cooperadores? Não, é toda a igreja, enquanto cada um parte realiza a sua função, cada parte realiza a sua função em amor. Então, quando nós lemos estas passagens sobre os dons em amor, nós já falamos aqui também, já nos estudos, que todos nós que estamos aqui, que aceitamos Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, é uma expressão que nós usamos, mas na verdade foi o Senhor quem nos escolheu. Todos nós somos chamados, e nós temos um dom para ser usado na igreja. E quando nós falamos assim, olha, eu não tenho nenhum dom, nós estamos errando quando nós falamos isso, porque todos nós temos um dom da parte de Deus. Shirley, pode pôr aquela imagem de novo? Se nós olharmos aqui para a imagem, enquanto os irmãos colocam, eu quero que você preste atenção nesta imagem, e eu quero que você analise cada uma desses dons. E eu disse para os irmãos também, que esta não é uma lista fechada, são 3 textos que falam dos dons, para basear aqui os nossos estudos, mas nós podemos acrescentar outros textos também, como 1 Pedro 4,11, não precisa pôr, Romanos 12 também, que está ali, em Coríntios 12 nós lemos aqui só o início, mas na metade, no capítulo 14 também vai desenvolver os dons. Então, mas se nós olharmos somente para essas listas que estamos aqui, você pode ter a certeza absoluta, você se encaixa em algum lugar desses dons. Na aula passada nós ficamos aqui no meio, não vou tentar não pincelar muito aqui no meio, para a gente tentar fechar este panorama aqui no dia de hoje. Mas se você olhar muito bem, você se enquadra, né? Nós temos aqui os dons de manifestação, que são os milagres, né? Aquelas operações sobrenaturais que é o Espírito Santo que traz para a igreja. Mas nós temos os dons de serviços, que está lá em Romanos 12. E nesses dons de serviços, toda a igreja ela se enquadra, porque serviço todos nós podemos realizar, né? Essa palavra serviço, quando a pessoa ela executa muito bem na igreja, né? A gente costuma separar essas pessoas, elas são separadas por Deus, na verdade, né? Porque ela executa tão bem aquele trabalho que Deus deu na vida dela, que ela é separada para o quê? Para o diaconato, né? Se você for ver, é desta forma. Mas de certa forma, todos nós podemos exercer algum serviço na igreja. Os irmãos que estão ali na mesa do som, cuidando ali da regulagem do som, no computador, das imagens, eles estão exercendo um serviço na igreja? Estão. O irmão que abriu o copo de água aqui para mim, agora há pouco o presbítero, ele exerceu um serviço na igreja? Sim. A irmã que vem aqui limpar a igreja na semana ou em algum dia outro, ela está exercendo um serviço também para o corpo de Cristo? Sim.
Os levitas, quando vêm aqui na semana para ensaiar os louvores que vão ser cantados aqui nas quintas, nos domingos, eles estão exercendo um serviço para o reino de Deus, para a igreja? Estão. Então, se você olhar bem, se você quiser tirar uma foto depois, você pode tirar, você vai se encaixar, e eu falei isso já aqui também, que nós temos que tirar esta parte das nossas vidas, porque a Bíblia fala lá também em Romanos, eu quero ficar em Efésios, mas eu tenho que dar uma pincelada aqui, que nós devemos exercer a obra de Deus, de acordo com a medida de fé que Deus deu para cada um de nós. E esta medida de fé, ela tem que ser equilibrada, porque ela não pode ser muito altiva, né, ao ponto de eu achar que eu sou alguma coisa, que eu sou bom, que eu sou o melhor, porque se não for a misericórdia de Deus, o que seria de nós, né? O que seria de cada um de nós? Mas eu tenho que ter esta fé equilibrada para não deixar a altivez ou a soberba entrar no meu coração, achando que eu sou o melhor, o indispensável, que sem mim a obra não vai continuar, não vai ser realizada. Na verdade, a obra de Deus, ela continua sempre. E também eu disse nos outros estudos que nós também não podemos ter aquela fé no outro sentido também, naquela fé no sentido de rebaixamento, né? Você se sentir tão inferior, tão pequeno, que você não se sente digno de ser usado por Deus em cada um desses dons que estão aqui falando. Você fala assim, olha, eu sou tão pequeno. Quem sou eu para fazer alguma coisa na igreja? Quem sou eu para realizar tal ato, ou tal obra, ou tal realização? E você vai se rebaixando tanto que isso também é errado. Por quê? Porque você despreza a obra que Jesus fez por você na cruz do Calvário. Porque eu te faço uma pergunta, Jesus te chamou para ser um derrotado? Muito pelo contrário, a Bíblia fala que nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, se eu me sentir muito inferior, de certa forma eu vou tentar anular aquilo que Jesus já fez por mim. Então, o que nós precisamos ter? Nós precisamos ter um equilíbrio. E quem é que traz este equilíbrio para a igreja? É o Espírito Santo de Deus. Então, meu irmão, eu não sei qual é o momento que você está passando, eu não sei como é que está o teu coração, a tua mente, talvez esteja aí um turbilhão na tua mente, alguma situação que você tem passado, tem enfrentado. Todos nós estamos passando por uma luta, estamos tristes, sim, é verdade, mas a verdade é também que o Senhor escolheu a cada um de nós, e o Senhor não nos escolheu para parar, para estacionar, para enterrar os dons, os talentos, mas o Senhor nos chamou, nos escolheu para nós atuarmos na obra de Deus com eficácia. Porque como membros da igreja, nós temos que dar frutos. E a obra de Deus não é só quando eu estou aqui na frente. A obra de Deus, na verdade, ela é mais importante quando eu saio dessas portas para fora. Porque aí eu mostro quem eu realmente sou. Se eu preciso de um microfone ou de um cargo dentro da igreja para ser um servo de Deus, eu estou errado. Porque a obra ela tem que ser realizada lá fora. E quando nós nos reunimos aqui, nós usamos os nossos dons para... Olha, eu vou até falar algo interessante aqui. Dom não é merecimento. Dom não é cargo. O Senhor não vai te dar um dom porque você cresceu muito e você se tornou ali grande, e o Senhor vai, para te recompensar, colocar um dom na sua vida. Não. Dom, ele vem da palavra graça, que é um favor sem merecimento. Deus vai te usar porque Ele é misericordioso. Deus não vai te dar um dom para você crescer no ministério, não. Deus vai te dar um dom para você usar na vida do seu irmão. Porque o dom que Deus coloca na minha vida, e hoje eu estou aqui usando um dom, ou me esmerando ali, me esforçando para exercer um dom de ensino, não é para mim
sentir importante, não, é porque o Senhor, Ele tem misericórdia da sua vida e Ele quer usar alguém para transmitir ensinamentos da parte do Senhor. E se Deus tem me dado este dom de ensino, é graças aos nossos pastores, né, a pastora Zilda, pastor Miguel, que olhou para mim e falou, olha, você tem este dom. E eu quero que você ministre estudos para a igreja, que até mais foi mais a pastora. Tem este dom de ensino. Aí o Senhor, Ele vai trabalhando. Mas se tem mais gente aqui na igreja, por exemplo, eu só vou dar uma pincelada aqui no dom de ensino. Não tem como Deus usar uma pessoa no ensino, se ela não gosta de estudar. Concorda comigo? Como é que Deus vai te usar no ensino, se você não pega a Bíblia para ler? Se você não pega livros para ler? Esses dias eu estava conversando até mesmo com a Shirley, eu mostrei para ela na internet as enciclopédias que eu tenho, e eu nem sabia que eu estaria aqui um dia ensinando, mas o Senhor, Ele já foi me preparando lá na frente. Se você for lá na minha estante lá da sala, e for ver quantas Bíblias eu tenho, eu nem contei, mas eu acredito que tenha mais de 20 Bíblias. E sabe quantas Bíblias eu comprei? Nenhuma. Nenhuma. Porque as pessoas me veem e falam, você tem cara de Bíblia, eu vou te dar uma Bíblia de presente. Já aconteceu de eu estar no culto, preguei, o irmão chegar para mim, acho que foi até o pai do Silas, chegou para mim no final do culto, irmão, você conhece a Bíblia Thompson? Conheço, lógico que eu conheço. Você tem ela? Não. Ah, então toma. Deus está pedindo para mim te dar essa Bíblia. E às vezes no aniversário, né, presente, eu sempre estou ganhando Bíblia, e vai acumulando lá, então não preciso comprar Bíblia, eu tenho um monte de Bíblia. Livros eu tenho um monte também. Né? A pastora foi lá em casa um dia, viu, né? Até dei alguns para a pastora também, para o pastor. Por quê? Porque eu ganho. Tem cara de leitura, a pessoa vai lá dar um livro. Até fala, quer me dar um presente bom? Me dá livro, irmão. Cadê aqui, irmão? Está até aí, né? Está aqui, ó, duas enciclopédias aqui para me ler também. Por quê? Porque eu gosto. Então, se você vai ser usado por Deus nesta parte do ensino, qual que é a sua obrigação? Você acha que vai vir, né? Eu creio que o Espírito Santo, ele traz a revelação, mas isso é mais aqui, ó, na profecia, nós já falamos isso, né? Quando o Senhor traz uma palavra de profecia, não entregar recado, mas uma palavra que vem da parte de Deus, aquela inspiração, ela desce sobre a sua vida, e você pode estar... Irmãos, os irmãos sabem que eu sou assim, né? Eu começo um, eu vou para o outro, eu vou para trás, eu vou para frente, não se preocupe, tá? Fique tranquilo, vai dar tudo certo. Então, às vezes o irmão está aqui louvando, as irmãs estão louvando, e vem aquela inspiração, né, evangelista Vanessa? E você é impulsionado a falar para a igreja aquilo que o Espírito Santo está colocando no teu coração. O que é isso? Uma profecia. Às vezes você está aí sentadinho, está lá a Fran lá no fundo, e Deus começa a incomodar ela para falar com o Irinaldo alguma coisa que está no coração dela. Ela orou, ela teve um sonho, ela teve uma revelação, e Deus usa ela para falar com o Irinaldo. Só um exemplo, tá, Fran? Mas se Deus colocou, pode falar para ele, porque ele é homem de Deus e ele vai receber. Mas e o Espírito Santo, ele vai trabalhando desta forma. Mas se eu tenho o dom do ensino, o Senhor, ele vai me preparar antes. 3 anos de convertido, eu acho até que ele vinha hoje, ele me enganou. Pastor Marcos, o evangelista Marcos, se ele estiver me ouvindo, me enganou, que ele falou que vinha, depois do trabalho eu vou lá. E quando eu me converti, em 3 anos, já falei isso aqui na igreja, eu li a Bíblia 5 vezes, e eu anotava, eu pegava ali uma folha de papel, escrevia lá Gênesis. Aí, vamos supor, hoje eu li, serve até como dica para vocês, tá? Quem ensina tem que passar algum ensinamento, né? Um mestre, ainda não cheguei aqui, tá? Mas um mestre, ele tem que passar ensinamentos para a igreja. Então eu escrevia lá no papel Gênesis. Hoje eu li até o capítulo 6. Aí eu marcava lá, Gênesis, 2 pontinhos, capítulo 6, uma vírgula. Amanhã eu abria lá, deixa eu ver onde foi que eu parei, a Gênesis 6. E no outro dia eu ia abrir na Bíblia, eu lia do 6 ao 15. Aí eu via lá, vírgula 15. Colocava outra vírgula. No outro dia, assim sucessivamente, até chegar em Apocalipse. E eu cheguei.
Por que eu falei do Marquinhos? Porque quando eu me converti, do pastor Marcos, ele me deu uma Bíblia que eu tenho até hoje, uma Bíblia de estudo pentecostal grande, capa dura, dessa altura assim, ó, parece até uma Bíblia católica. E eu gosto daquela Bíblia, aquela Bíblia está lá comigo, e eu li aquela Bíblia muitas vezes. Quando eu cheguei na quinta vez, quando eu fui ler a sexta vez, eu falei, parei de contar, não vou mais contar, não havia mais aquela necessidade. Hoje eu uso isso aqui, ó, né? Eu sei o capítulo que eu parei, eu vou marcando ali as minhas Bíblias, aquela que eu estou lendo no momento, e eu nunca parei de ler a Bíblia, nunca. Se você perguntar para mim, Ney, quantas vezes você leu a Bíblia? Não sei. Talvez 15, talvez 20, não sei. Eu sei que este ano eu estou lendo em 3 frentes. Estou lendo em português, estou lendo bilíngue, tá? Inglês, português, e estou lendo português e italiano. Sei falar italiano, não parlo italiano molto bene, mas estou imparando, né? Leggiamo la parola de Dio, Dio santo, poderoso, tutto potente, né? Então, eu não falo italiano, mas eu tento. Por quê? Porque a Bíblia também me ensina nessa parte também. Então, hoje eu estou lendo em 3 frentes, então eu não sei quantas vezes eu leio, também não importa. Mas se o Espírito Santo, ele vai trazendo isso para a minha vida, é porque ele sabia que lá na frente, eu teria que usar este conhecimento para ensinar a igreja. Por que eu estou falando isso e eu li Efésios capítulo 4, que fala desses dons? Porque se você for parar para pensar bem comigo, toda a igreja cristã que existe na face da terra, ela exerce, de certa forma, esses dons ministeriais. Todas, sem exceção. Às vezes o que pode haver no dia de hoje é alguma discussão, principalmente naqueles 2 primeiros. O que está escrito ali? Você consegue chegar? Consegue falar para mim? Difícil, né? Porque a gente fica naquela, né, pastor? Existe, não existe, acabou, não acabou, encerrou ali com os apóstolos, os originais, né, que eu acredito que foram os originais ali, os 12, né? E depois dos 12, Judas se suicidou, teve o 13º apóstolo, que foi Matias, né? Daí a gente começa ali a falar, mas só foi 12. Tá, só foi 12, mas Matias, eu posso considerar que foi ali o 13º. Aí teve Paulo apóstolo, concorda? Sem sombra de dúvida. Apóstolo, aí vem Barnabé, se não me engano, Atos 14, se quiser conferir aí, vocês também na sua Bíblia, você pode me ajudar, também é chamado de apóstolo. Então não são mais 12, se eu sei contar um pouquinho, já passou um pouco, né? Mas é claro, eu acredito desta forma também, que os apóstolos originais ali, aqueles que tiveram aquele contato com Jesus, ficou ali no 1º século. Os profetas, né? Tanto se você abrir a sua Bíblia em Efésios capítulo 2, versículo 20, está com Efésios aberto aí na sua Bíblia? Está facinho de achar então, né? Diz assim, versículo 20, capítulo 2, versículo 20. Deixa eu tomar mais um pouquinho de água que já esquentou, acho que essa jaqueta aqui está quente. Também eu trouxe uma jaqueta hoje lá da Europa, né? Só pode, porque essa é quente. Não vou tirar não, porque está frio. Você coloca, fica quente, você tira, fica frio, né? Então, mas vamos lá. Versículo 20. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular deste alicerce. Então aqui a Bíblia está falando, Paulo falando para a igreja, que nós somos edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que a pedra angular, ou a pedra principal deste alicerce, versículo 21, nele o edifício inteiro bem ajustado, cresce para ser um templo santo no Senhor. Então nós entendemos que a igreja, aquela igreja que nós lemos lá em Atos capítulo 1, versículo 2, que foi caminhando, e nós vamos voltar para lá, nas viagens missionárias daqui a pouco, quem sabe no próximo mês, nós vamos estudar isso também, pode pôr a imagem, Shirley, se quiser. Nós somos ajustados, e eu creio desta forma, que aqueles apóstolos do início dos séculos, os profetas que foram levantados ali, eles formaram este fundamento da igreja.
né? Formar este fundamento, a igreja está edificada, a palavra de Deus ela já foi escrita, né? Nós não precisamos acrescentares na Bíblia, não precisa ter acrescentares, já está fechado o cânon sagrado de Gênesis, Apocalipse. Então, através desses apóstolos do primeiro século e dos profetas, a Bíblia se fechou. Mas lá no capítulo 4, que nós lemos, você pode voltar lá, diz que o Senhor designou, versículo 11, Ele designou alguns, foram muitos? Não, alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aí eu chego no versículo 13, o que está escrito aí na sua Bíblia? Até que todos alcancemos a unidade da fé do Filho de Deus e chegamos à maturidade, o conhecimento completo, atingindo a medida da estatura da plenitude de Cristo. Alguém consegue se enquadrar aqui, neste versículo? Difícil, né? Conhece alguma igreja que conseguiu chegar até que todos, né, pastora, alcancemos a unidade da fé do Filho de Deus, atingimos a medida da estatura da plenitude de Cristo? Você já conseguiu isso? Você já é parecido com Cristo ao ponto das pessoas olharem para você, isso é a plenitude de Cristo, olhar para você e falar, eu vejo Jesus completo na sua vida? Então eu posso falar que esses ministérios acabaram? Se nós não chegamos ainda? Não. E eu vejo a Bíblia de uma forma, eu procuro ver, pastor, a Bíblia de uma forma muito simples. Às vezes a gente complica muito com a teologia, mas de uma forma simples. Se você for ver, toda a igreja, eu disse isso no início, né, que toda a igreja, ela trabalha nos dons ministeriais. E eu disse para os irmãos que tiveram mais do que 12 apóstolos na Bíblia, certo? Acabaram quando eles morreram? Aí eu vou estudar, eu gosto de história, né? Já falei isso para o presbítero, no primeiro século, tem um manual cristão, do ano 100 mais ou menos, chamado Didaquê. Alguém já ouviu falar de Didaquê? Não? Poderia pesquisar, porque é benção. E ali, os pais da igreja, não é mais os pais, os apóstolos, mas os pais da igreja. Quem são os pais da igreja? São aqueles que sucederam os apóstolos, tá? Só para os irmãos entenderem, aqueles que sucederam Justino Mártir, Clemente, Orígenes, teve vários pais da igreja que continuaram, né? Porque os apóstolos morreram e a obra continuou, ela avançou. E nesse Didaquê, é como se fosse um manual. Ele diz sobre os apóstolos, fala assim, olha, quando você receber um apóstolo na sua casa, olha que palavra do primeiro século, tá? Não era mais os apóstolos originais de Cristo, isso eu concordo, esses são os fundamentos da igreja, foi aqueles que fundaram a igreja. Então os apóstolos originais de Cristo, não existe mais, morreram, né? Todo mundo sabe que Paulo morreu, Pedro morreu, Tiago morreu, né? Todos eles morreram. Mas nesse Didaquê ele fala de apóstolos como se fosse um enviado, porque a palavra apóstolo significa enviado. E nesse Didaquê fala assim, ó, esse apóstolo quando chegar na sua casa, que ele fique somente um dia. Você já leu lá em Pedro quando fala dos dons e fala que nós devemos exercer a hospitalidade? Por que a hospitalidade era importante? Hoje é importante, se alguém chegar na minha casa, eu não vou tratar mal, né? Eu vou tratar bem, isso é ser hospitaleiro. Mas precisava de pessoas com dons, Erinaldo, no primeiro século, por quê? Porque as pessoas viajavam muito, e não tinha hotel, como existe hoje, né? Que você paga ali uma diária e você fica ali, não tinha. Então as pessoas, os apóstolos, ou os missionários, né, do Senhor, quando eles viajavam, eles precisavam ficar na casa de alguém, para dormir, para descansar, tomar um banho, comer uma refeição. E no Didaquê fala assim, olha, que ele fique um dia na sua casa. Se ele for para muito longe, no máximo 2 dias. Vou falar até baixo. Vou repetir. Que eles saiam da sua casa sem nenhum dinheiro. No máximo, uma comida para a viagem.
Agora eu pergunto, se fosse assim nos dias de hoje, nós estaríamos com essa enxurrada de apóstolos, de profetas, de super pregadores? Você que não trabalhe não, meu irmão. Você que não vai lá construir as suas tendas, não, que você vai ver o que vai acontecer com você. Por que eu estou falando isso? Porque eu vejo a Bíblia de uma forma muito simples. Hoje nós não falamos mais apóstolos, né? Algumas igrejas até têm, vocês conhecem, né? Igrejas apostólicas, né? Quem sou eu para falar se ele é um apóstolo ou não? Como mestre, como ensinador da palavra, o que eu tenho que falar para você, por exemplo, profetas. Jesus disse que nos últimos dias haverão falsos. Se Jesus fala que nos últimos dias haverá falsos profetas, é porque existem os profetas verdadeiros, você concorda? Senão ele falaria, todos os profetas serão falsos. Então toda a igreja, ela caminha nisso também. Por quê? Porque hoje nós mudamos. Você quer ver uma coisa? Existe missionário na Bíblia? Quem conhece um pouquinho mais já vai falar, não existe missionário, né? Mas nós ordenamos as pessoas a missionário? Algumas igrejas ordenam a missionário? Ordena até missionária, né? E você sabia que a palavra apóstolo significa enviado? E a palavra missionário também significa enviado? Interessante isso, né? Por quê? Porque apóstolo é no grego e missionário é em latim. É complicado isso? É complicado, pastora? Não. Um está no grego, outro está no latim, né? Vulgata Latina, Jerônimo, né? Então, é a mesma coisa. Só que nós, às vezes, dependendo da sua igreja, do seu pastor, por isso que eu falo que se a igreja ela exercesse, pastora Zilda, os 5 ministérios certinho, nós teríamos uma igreja, irmãos, top, né? Porque, mas de certa forma, vou falar da igreja formosa de Cristo, não vamos falar da igreja dos outros não, porque cuidar da nossa já dá muito trabalho, né, pastora? Cuidar da igreja dos outros então, não é da nossa alçada, cada um vai ter que prestar contas diante de Deus, daquilo que fez na sua igreja. Então não quero falar mal dos nossos irmãos, porque eu respeito, eu já falei isso aqui, eu respeito toda a posição teológica. Se é uma igreja séria, que crê em Jesus, que Ele é o Senhor e Rei da sua vida, que Ele ressuscitou dentre os mortos, que o sangue dEle nos purifica de todos os pecados, essas questões teológicas, é bom para a gente aqui da casa, mas para ficar discutindo, brigando, meu irmão, a gente só vai ter certeza um dia, quando nós estivermos lá na glória. Se a igreja vai ser arrebatado antes da tribulação, no meio ou no final, irmão, nós só vamos saber na hora, porque tem igreja que prega que nós vamos ser arrebatados antes, que é o que nós acreditamos aqui. Tem uns que falam que a gente vai ser arrebatado no meio, tem outros que acham que vai passar a tribulação inteira. Irmão, você que vai passar a tribulação, a grande tribulação, passe com Jesus, né? Vai ser doído, mas que o Senhor te abençoe e que te dá graça para enfrentar esses 7 anos aí com o anticristo. Então cada um vai crer de uma forma. Mas o mais importante, o que eu disse que tem nessas 3 passagens? Que intercala todas elas, é o corpo e o amor. Então se eu tiver amor, meu irmão, eu vou olhar para o meu irmão que crê diferente de mim, e eu vou respeitar ele. Se ele quer guardar o sábado, guarde o sábado. Se ele acha que não pode comer certas carnes, que não coma certas carnes. Mas o principal, que é o amor, isso todas as igrejas ela tem que ter. Irmão, esquentou assim mesmo. Então, eu falei que eu ia falar da nossa igreja, Igreja Formosa de Cristo, do Jardim Grimaldi. Eu vou falar também um pouquinho da Igreja Formosa de Cristo, Jardim das Maravilhas, e da sede, tá bom? Porque se nós olharmos para a nossa igreja, vou falar só da nossa, porque a nossa é a nossa casa. Nós trabalhamos nos 5 ministérios. A nossa igreja trabalhou com apóstolos
Veja bem, lembra que eu disse para você que, às vezes, se eu tenho o dom do ensino, eu vou buscar, eu vou aprender, eu vou ler, o Senhor vai me capacitando, a pastora vai me dando uma oportunidade aqui, o pastor vai me dando uma oportunidade ali, eu vou desenvolvendo esse dom, você concorda? Porque o primeiro estudo, hoje eu estou mais confortável, né? Apesar de eu ver que a igreja está... Eu falei isso para os irmãos e é verdade, né? Às vezes eu falo que eu vejo Jesus na igreja de fora, mas eu vejo na nossa também. Aquele peso, aquela tristeza, eu sinto também aqui na frente. Você acha que eu não sinto? Eu sinto. Mas eu já consigo trabalhar nisso e eu já estou mais confortável com isso. Mas, a nossa igreja, ela é apostólica? Sim. Porque nós não estamos aqui na base dos apóstolos e dos profetas. Uma igreja apostólica é uma igreja que caminha no sentido de edificar igrejas, plantar igrejas, abrir igrejas. Hoje nem tanto, hoje nós temos 3, né, pastora? Mas já teve uma época que nós tivemos várias igrejas, né? Vários ministérios. Aí eu olho para os nossos líderes, né? Vou falar dos nossos líderes, porque eu tenho essa liberdade para usar os 3 como exemplo, tá bom? Se depois eles quiserem puxar minha orelha, que puxe. Mas, por exemplo, o que é um apóstolo, um missionário? É uma pessoa que ela vai levar a palavra, concorda? Tem gente que gosta de usar a mão, faz assim com a sua mão, para falar dos 5 ministérios. É fácil porque grava, né? O apóstolo, ele seria como se fosse aqui o dedão. O dedão, você pode ver, ó, você consegue fazer isso? Ele consegue tocar em todos os dedos, né? Porque o apóstolo é isso. O apóstolo, quando ele sai, ou o missionário, né, se você preferir assim, para mim é a mesma função, que eles são enviados por Jesus. Esse apóstolo, ele exerce ali, de certa forma, os 5 ministérios. Por quê? Porque quando ele abre uma igreja, ele tem que ter uma palavra evangelística. Ele é um profeta porque ele tem a autoridade de Deus. E se ele for um apóstolo ali, com uma autoridade grande, ele vai exercer os dons que estão aqui, ó. Por exemplo, cura, operação de maravilhas. Você vê certos homens na história que foram tremendamente usados por Deus nesta área. Tinha pastores que as pessoas levavam as pessoas moribundas ali na maca, ali na frente do culto, colocava ali, e aquele homem orava para aquela pessoa que estava praticamente morta, e aquela pessoa saía dali andando. E eu creio nesses dons nos dias de hoje. Nós temos que crer. Por isso que nós estamos orando, nós estamos buscando, porque nós cremos no milagre, nós cremos na cura. Então a nossa igreja, eu lembro que no início do nosso ministério, vou falar do pastor Wilson primeiro. O pastor Wilson, ele saía muito para evangelizar, né, pastora? E às vezes estava lá na Baixada, abriu uma igreja, ele vinha aqui na ZL, Vila Industrial, abriu outra igreja, ele ia em outro lugar, e através da vida dele, começava ali um ponto de pregação. Eu falo isso porque, de certa forma, eu também fiz um pouquinho isso. Uma vez eu levei ele para orar comigo, ele era homem de Deus, um panfletinho. A gente tinha feito um evangelismo lá num sábado, depois da feira, numa feira. Aí cheguei na igreja com ele, com um grupo ali, grupo ID, eu falei: pastor, o Espírito Santo está tocando no meu coração que eu tenho que ir lá na comunidade onde eu moro. Na época eu falava favela mesmo, eu morava lá na favela, na comunidade, só que ninguém quer ir comigo. Eu até entendo, está todo mundo cansado. Ele disse: Ney, eu vou com você. E ele estava cansado, ele era o líder do evangelismo. E a gente foi lá, panfletinho daqui, de lá. Irmãos, fizemos tantos cultos naquele lugar, que toda semana eram casas lotadas. Ele foi 1, 2, 3 dias, de repente ele parou de ir, aí ficou comigo. Aí continuei semanas, às vezes acho que foi até quase 1 ano, toda semana tinha casa para a gente fazer culto lá dentro. Só que é do lado da sede, né? Então não dava para abrir igreja, né? Porque era praticamente colada ali, do ladinho. Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes nós somos levados ali como... não como um apóstolo ungido, entenda que eu estou falando, tá? Ordenado, vou dobrar aqui meu joelho, vai vir o pastor João e vai deitar ali o azeite, agora eu te consagro apóstolo. Não é isso que eu estou falando. Não sei se um dia nós vamos chegar nessa estatura de ter os 5 ministérios, porque a nossa igreja também não é perfeita. Mas tem igrejas que ela vai mais para o lado apostólico, né?
Tem apóstolo e ela fica o ano ali, ano apostólico disso, ano apostólico daquilo. Mas ela também, você pode ver, ela também não tem os 5. Ela fica mais naquela parte apostólica. Mas esta parte apostólica para a igreja hoje é o ID. Porque Jesus nos deu o ID. E eu disse para a igreja buscar o batismo com o Espírito Santo com um propósito. O propósito não é você falar em línguas. A línguas, ela é um sinal, né? Caso a gente acha que a gente vai ser batizado com o Espírito Santo para ficar sapateando aqui na frente, glória a Deus, aleluia, falando em línguas daqui, outro interpreta de lá, é bênção, é gostoso, é muito bom isso. Só que você é batizado com o Espírito Santo para você ser testemunha de Jesus. E o que uma testemunha faz? Uma testemunha, ela fala. Testemunha fala com seu testemunho, com a sua boca. Então a nossa igreja, de certa forma, ela é apostólica nesse sentido de nós abrimos igreja. Hoje nós temos 3, daqui 10 anos nós podemos ter 30. Quantos creem nisso? Podemos ter 30. Às vezes as lutas que nós passamos hoje, né, as dificuldades, né, é para a gente aprender. Porque tudo é um aprendizado, você concorda comigo? Deus não vai colocar algo grande na sua vida, se primeiro você não for fiel no pouco, não é? Ser fiel no pouco e no muito eu te colocarei. Então, a igreja ela caminha nesse sentido. Aí, eu vejo o pastor Miguel ele tem uma palavra de Deus fantástica. E se você for ver o pastor Miguel pregando, ele não é tanto de abrir igreja, então eu não vejo ele tanto assim com esse ministério apostólico, mas quando ele abre a sua boca, e ele traz as revelações da parte de Deus, ele se assemelha muito a um profeta, não se assemelha? Porque eu já vi, isso eu falo na minha casa, com a minha esposa, né? A minha esposa principalmente, ela ama o pastor Miguel por causa disso, porque às vezes a gente está conversando algo, né? O pastor Miguel não está lá com a gente. Então, uma situação, alguma coisa, alguma luta, que estamos enfrentando, ele chega aqui e ele fala exatamente o que ela está passando, e às vezes vai até nela. Estamos exercendo um dom de profetas, de profecias? Sim. Porque nós estamos caminhando para isso. Aí vem o pastor João. O pastor João, ele é mais pastor mesmo. Tem que tomar aquelas decisões, né? Abre igrejas e tem que passar ali pelo aval dele, porque é ele que cuida, que tem esse dom de pastorear os pastores, se for ver assim, né? Então ele é aquele que está ali pastoreando todas as igrejas. Eu já vi o pastor João exercendo este ministério desde os meus 16 anos, né? Que é quando eu comecei a congregar na Formosa de Cristo no ano de 1997. Tem chão, né? Que às vezes a pessoa vai ver ali pela internet, acha que a gente caiu de paraquedas, né? Apareceu do nada, né? Já está fazendo a obra. Não, irmãos. Está ali, Mateuzinho, né? Um pouquinho mais velho que o Mateuzinho, mas está lá desde pequeno. Crescendo, se alimentando, absorvendo. Por quê? Porque primeiro você senta, aí depois você vai exercer os dons que Deus colocou na sua vida. Você vai crescendo aos poucos. Ninguém cresce rápido demais, muito rápido. Quem cresce muito rápido diz o Cláudio Duarte, né? Monstro, né? Quem cresce muito rápido é monstro. Não, a gente tem que crescer pequeno, um degrau por vez. Então o pastor João, ele é esse pastor, né? Já há muitos anos, olha quanta bagagem que ele tem ali. Mas nós temos evangelistas na igreja também, não temos? Cadê as nossas evangelistas? Olha só que bênção, né? Está aqui a Vanessa, está ali a Fran, daqui a pouco Deus vai levantar outros, eu creio. Mas o que é um evangelista? Evangelista é aquele que traz as boas novas, né? Traz o evangelho, é aquele que leva Jesus aonde estiver. Eu tenho certeza que as duas são dessa forma. Só que eu vou usar elas também como exemplo, porque eu também acho que eu tenho essa liberdade, senão depois vocês podem puxar minha orelha. Mas o que acontece com o evangelista? O evangelista, quando a pessoa tem o chamado de evangelista, ele não vai ser ordenado de cara a evangelista. É um processo. Você consegue entender que é um processo? É um processo que vem de Deus.
Você vai sendo trabalhado, lapidado aos poucos. E como que nós encontramos um evangelista? Olha, preste atenção no que eu vou te falar. É o pastor João que ordena a um evangelista? É o pastor João que ordena a um pastor, que é o caso aqui que nós temos, pastor evangelista daqueles 5? Ele só reconhece. Porque o trabalho já está sendo realizado, há muito tempo. Então as nossas irmãs, elas estão aqui, começaram trabalhando na igreja. Começou a haver uma paixão no coração delas, né, de falar de Jesus, e onde elas estão, elas vão falando de Jesus no trabalho, em casa, na família, na igreja. Às vezes vê alguém abatido, desanimado, senta do lado. A Fran tem muito disso, né, Fran? Senta do lado ali, conversa, amiga, amiga, olha, vamos orar, vamos buscar, e vai crescendo. De repente você começa a meditar mais na palavra, né? No início você só prega o cego de Jericó, né, pastor? Ai, Jesus. Deixa eu ficar quieto. Tem pessoas que só pregam o cego de Jericó, tá. Mas depois ela já não está mais pregando só o cego de Jericó, ela já está pregando ali o paralítico de Betesda, né? Jesus acalma a tempestade. Opa, já tem 3 mensagens, né? Aí de repente ela já está pregando ali, sei lá, Jesus caminha sobre as águas, né? A multiplicação dos pães e peixes, Davi e Golias. E você vai aumentando o seu repertório, e você começa a pregar, vai tendo oportunidades na igreja. Aí começa a despertar o coração dos pastores. Falou, essa irmã, ela tem o dom da palavra. Aí o pastor, se eu estiver errado, você me corrige, tá, pastor? Aí o pastor Miguel, ele não vai logo de cara. Já vamos falar com o pastor João, vamos ordenar a Vanessa, vamos ordenar a Fran. Não, ele vai levando, deixa 1 ano, 2 anos, 3 anos, vai dando a oportunidade, e isso é bom. Sabe por quê? Porque nesses anos que vai passando, você vai adquirindo experiência. Posso contar um segredinho para vocês? Quando eu me converti na Formosa, eu já falei aqui que eu comecei a pregar com 17 anos. Só que a sede não batizava solteiros, lembra disso, pastora? O pastor João, ele tinha, não sei se no início, mas na minha época ele não batizava solteiros, tinha que ser, não ordenava, tá? Não batizava não ordenava solteiros. A pastora lembra disso, né? Era só casados. Só que eu era cooperador, e eu pregava em congressos, aniversário de igrejas, às vezes até o pastor João mesmo, uma vez eu lembro que ele foi convidado para pregar numa igreja, e estava construindo lá a sede, ele não pôde ir. Ele ligou para mim e falou, vou te mandar um jovem, que é bênção, você recebe ele aí. Cheguei na igreja, estava assim, aí um colocou um paletó, acho que eu sou grande, né, os irmãos sabem que eu sou grande, a mão ficou para fora, outro veio com uma gravata cor de laranja, né, e parecia, imagina eu chegando na igreja, né, todo daquele jeito, né, cheguei na igreja, câmera, antigamente aquelas câmeras grandes, né, e aí tinha missionário da cortina de ferro, pastor desse, pastor daquele, a pastora olhou para mim, aí colocaram lá na cadeira do pastor João, estava lá reservado o pastor João, nem sentei nela, eu sentei do lado. Falei, eu não sou digno de sentar nessa cadeira, eu sentei aqui do lado. Baixei minha cabeça e fiquei orando. Os irmãos que foram comigo não conseguiam entrar, porque estava muito cheia a igreja. Falaram, Ney, depois do culto, né? Se você visse a cara da pastora para você, eu estava quase te buscando lá na frente, te levando para ir embora. Aí a pastora chegou para mim, deu oportunidade para todo mundo e falou, olha, meu jovem, hoje não precisa de palavra não, né? Aniversário, né? Eu vou te dar ali uma oportunidade só para você fazer uma saudação, 10, 15 minutos, tá bom? Pode ser assim para você? Eu falei, claro, pastora, fica na liberdade. Irmãos, pensa num culto frio, apesar de ser um aniversário, estava estranho. Apesar dos irmãos bênção ali falando na frente, Vanessa. Irmãos, eu estava de olho fechado, eu não vi nada, graças a Deus. Mas para a glória de Deus, quando eu peguei aquele microfone e comecei a pregar, eu preguei... 2 Timóteo 4,7, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Irmão, 15 minutos, estavam os obreiros tudo aqui na frente, rodopiando, falando em línguas, a igreja no mistério, a pastora pedindo para tocar a bateria, para ver se eu acabava, né? Não sei se eu estiquei um pouquinho mais, bate a bateria para ver se ele entrega o microfone, a igreja entrou no mover. Eu não tinha entendimento, eu não sei se era uma igreja tradicional, que não queria muito, mas irmão, naquele dia eu tive uma experiência
tremenda com Deus, que uns 15 anos eu fui pregar no aniversário de uma igreja, que o irmão chegou para mim e falou, um pastor falou, olha, eu lembro de você há 15 anos atrás na igreja tal, Deus fez isso, isso e aquilo. Falei, irmão, que bênção, você estava lá naquele dia? Estava. Por quê? Porque a gente vai passando por este processo, a gente vai aprendendo. Aí o pastor João, ele não ordenava solteiros. Com uns 21 anos, sempre que ele pregava sobre Davi, ele me chamava, né, para ensinar, eu era o Davi. Então tinha gente até que achava que eu chamava Davi. Você lembra disso, pastor? Tinha gente que achava que o meu nome era Davi, de tanto que ele me chama. E o pastor João prega pouco Davi, né? Ele chamava eu para ser o Davi e às vezes o Robertão, lembra o Robertão que pregou aqui domingo? Ele era o Golias, coitado, sempre sobrava o Golias para ele. Aí, isso era direto, né? Mas um dia, estava na lateral, tinha obreiros na lateral, estava cumprindo a escala na lateral, ele me chamou para fazer o Davi. Bom, naquele dia teve uma palavra, acho que de uns 5 minutos. Porque ele começou a pregar, Ney, sobe aqui e você vai ser o Davi. Na hora que eu subi, ele falou, Ney, ajoelha. Que era a passagem que Samuel, né, unge ele, Davi ali no meio de seus irmãos. O Espírito Santo levou a mão dele até o azeite e ele começou a chorar. Não sei se a pastora estava nesse dia. Ele começou a chorar, eu não comecei a não entender nada, fazia assim, né? O que está acontecendo? Ele chorando, aí uma irmã começou a falar em línguas aqui, outra em línguas ali, outra em línguas ali. De repente começou um mover na igreja, ele falou, irmãos, eu não tinha essa ideia, eu não queria fazer isso, mas o Espírito Santo levou a minha mão até o azeite, e Deus está falando para ungir ele como evangelista agora. Eu sou meio desligado, tá? Então Jesus, o que está acontecendo, né? Eu fui ordenado naquele dia desta forma, solteiro. Depois foi uma leva, foi a Daniela, o Marquinhos, foi uns outros irmãos também, acho que o Max também, o presbítero Max. Foi uma leva de evangelistas na igreja. Por quê? Porque Deus, ele faz da maneira como Ele quer. Então, aí, a gente vai exercendo, a gente vai pregando outras palavras, mas vai chegar uma hora que você exerce os dons ministeriais, e você já exerce, você só vai ser reconhecido pela igreja. Porque na verdade, quem te levanta para esse, não vão ser todos nós, né? Lembra de 1 Coríntios 12? Por um acaso são todos apóstolos? Qual que é a resposta? Não. São todos profetas? Não. Tem todos dons de curar? Não. Falam em línguas todos vós? Não. Interpretam-na todos? Não. Mas o Senhor, Ele vai escolhendo a cada um. Então se você que prega a palavra do Senhor, começa a olhar para a sua vida e ver em qual daqueles 5 ministérios você se enquadra. E eu estou falando para todos nós, né? Os presbíteros que estão aqui, já estão inseridos ali. Sabe por quê? Vou te fazer uma pergunta interessante. Me fala o nome de um pastor no Novo Testamento. Pode falar. Pode quebrar a cabeça aí. Pensa. Pastor no Novo Testamento. Os irmãos estão me olhando assim. Pensa. Te dá uns segundinhos aí. Enquanto isso eu vou falando aqui, tá? Falei que eu estou mais à vontade. Não, no Novo Testamento. No Novo Testamento. Tá bom? Um pastor. Para você, Barnabé, né? Ele tinha um coração tremendo mesmo de pastor. Mas em nenhum momento a Bíblia chama ele de pastor. Sabia que chama ele de apóstolo? E em 1 Coríntios, Atos 13, aliás, chama ele de mestre. Diz assim na Bíblia, havia alguns mestres e pastores, a saber, Barnabé, né? Aí fala mais 3, e depois fala Paulo lá em último, né? Profetas e mestres. Mas quer dizer que não tem pastor no Novo Testamento? Calma, eu disse que a Bíblia é simples, né? Tem. Só que a Bíblia, sempre que vai falar pastor, ela vai usar algumas palavras, tá? No Novo Testamento, você vai ler bispo, você vai ler presbítero,
você vai ler ancião. Quando fala essas palavras, todas elas refletem na palavra pastores. Ficou claro? Então, quando você vê um presbítero, lógico, na nossa igreja tem a hierarquia, tem o pastor, aí tem os presbíteros que dão auxílio, mas no Novo Testamento, presbítero, ancião, bispo, é tudo pastor. Eu falei para os irmãos, não tem missionário na Bíblia, mas é errado falar a palavra missionário, usar esse termo missionário? Não, porque a função está lá, né? Que é o apóstolo que é enviado. Então, por que eu estou falando isso? Porque você que tem este chamado, e o Espírito Santo, ele sabe por que eu estou falando isso. Então, hoje a palavra é para você que prega a palavra. Tem aqui, eu vou falar, tem os presbíteros, tem o Erinaldo, tem a Fran, que já é ordenada, tem ali a Vanessa, tem a pastora, tem o irmão aqui também, tem o Antônio, tem ali o nosso irmão Alex, tem o Alex ali em cima também. Tem irmãos que pregam a palavra aqui na nossa igreja e outros que não vieram. Eu peço a gentileza para vocês olhar para aquela palavra, aqueles 5 ministérios e ver aonde você se enquadra. Quem ganhou aí foi só a Vanessa e a Fran, porque já está fácil, né? Já simplificou tudo, mas quem ainda? Os diáconos que pregam. E eu disse também do diácono, não foi? Você chega na igreja, você serve bem, você chega, você arruma as cadeiras, você chega, pastor, posso ficar na porta, posso cuidar dos carros, precisa limpar a igreja, precisa ver se está faltando água, e você tem essa proatividade. Você não está fazendo isso para o homem, você está fazendo isso para servir o seu irmão. Vai chegar uma hora que Deus vai tocar no coração do pastor Miguel, do pastor João, da pastora Zilda, e você vai ser separado para diácono. Porque diácono, você viu que eu coloquei ali, serviço, ministério? Porque esta palavra serviço é diaconia. No grego, tá? Diaconia te lembra alguma coisa? Diácono. Então, quando você exerce bem um trabalho que o Senhor te deu, tem a Antônia ali também, que eu já vi que pregou a palavra. Se você se esmerar em buscar, em fazer a vontade de Deus, aprender desta palavra, vai chegar o dia também, como a Vanessa e a Fran, que você vai ser consagrada a um desses ministérios, se for da vontade do Senhor, porque quem levanta é Deus. Deu para entender isso? Então, de certa forma, eu vejo o pastor João ali naqueles ministérios, eu vejo o pastor Miguel, lógico, o pastor Miguel, eu citei ali o profeta, mas claro, ele é um pastor ordenado, ungido, o pastor Wilson também é um pastor ordenado, ungido, o pastor João também é ordenado, ungido. Se nós chegássemos aqui e falássemos, é que o pastor João não quer, tá? Você é um bispo, porque o bispo, o que é um bispo? É um supervisor, né? É um pastor que supervisiona várias igrejas. Seria errado chamar o pastor João de um bispo? Não. É complicado de entender essas coisas? Não, mas ele também não quer, então a gente respeita. Mas esse reconhecimento vem. Nós lemos aqui, quem foi que deu esses dons para a igreja? Deus, Jesus, né? Jesus é aquele que desceu, como também aquele que subiu e distribuiu, deu dons aos homens. Nós lemos, deu um para apóstolo, para profeta. Eu disse da mão e não completei, né? Eu sou cheio disso, né? Então, profeta. Dá para enxergar aqui? Minha mão é pequena, né? Profeta, certo? Evangelista, dedo maior, porque é aquele que evangelista, que evangeliza, é aquele que tem que ganhar almas, certo? Evangelista. Dedo da aliança, pastor. Né? Aquele que casa com a igreja, aquele que tem a função de cuidar da igreja. E o mestre, dedinho menorzinho, né? Então quer dizer que é o menor dos ministérios? Não, mas é aquele que tem que esmiuçar, sabe, ensinar, tirar, porque eu creio desta forma, todos nós que pregamos, Deus vai te impulsionar para em alguma daquelas áreas. Se você for mestre, você vai comprar livros, você vai comprar Bíblia, ou você vai ter a sorte que eu tenho de ganhar, né? Talvez, peça para Deus, que Deus pode te dar também, mas você tem que ler. Então você vai ganhar livros, você vai ganhar Bíblia, você vai ter uma biblioteca grande ali na sua casa, e você vai se aperfeiçoando no chamado que Deus te deu. Se você é mais profeta, existem profetas nos dias de hoje? Eu falei aqui, pastora, é difícil, né? Mas tem. No Novo Testamento, tá? Tinha profetas? Tinha.
Paulo era profeta, Barnabé era profeta, Ágabo, vocês lembram de Ágabo? Fala muito pouco de Ágabo na Bíblia, né? Mas Ágabo é aquele que profetizou uma fome na terra, e se ele não deu uma data, mas nos dias de Cláudio, aconteceu, não foi? Ágabo é aquele que foi numa reunião onde estava Paulo, e quando os homens chegavam ali na casa, eles tiravam o seu cinto, colocavam ali num lugar específico, ou atrás da porta. E profeta, você conhece profeta, porque profeta ele é ousado. Profeta, se ele chegar aqui na igreja, ter que levantar, me parar aqui e falar, ó, para, Ney, que eu quero falar algo para a igreja, ele vem e faz, porque profeta é desta forma. E Ágabo fez isso, pastor, ele foi lá, num monte de cinto, pegou aquele cinto específico, amarrou os seus pés e a sua mão e falou, ó, é assim que vai acontecer com o dono deste cinto quando ele for para Jerusalém. Ele vai ser amarrado, ele vai ser preso pelos judeus para ser entregue para os gentios. Ele estava falando de quem? Paulo. Os irmãos choraram. Paulo, não vai para Jerusalém, não faça isso. E Paulo disse, irmãos, eu estou pronto não somente a ser amarrado, ser preso, mas eu estou pronto para morrer em prol do evangelho de Jesus. Mas você consegue entender o profeta como que é? É raro, mas tem. Então Deus vai te levar para um desses ministérios, pastores. Deus vai te treinar para ser um pastor. Um mestre, Deus vai te ensinar para ser um mestre. Então entenda assim, todos nós, de certa forma, nós que pregamos, desculpa, tá, igreja? Você que ainda não prega, mas você pode ser uma testemunha de Jesus. Você tem que falar de Jesus para todo mundo, porque essa não é uma função só do pastor, é de toda a igreja. Mas nós vamos sendo usados em alguma daquelas áreas até chegar o dia que Deus fala assim, olha, agora você vai ser um mestre. Você vai ser reconhecido pela igreja que você é um mestre. Então, eu gosto até de um termo que alguns irmãos estão usando nos teólogos mais modernos, que eles chamam de homens dons. Você exerce o dom como serviço, né? Uma igreja apostólica, evangeliza, prega, né? Faz, mas vai chegar uma hora que Deus te levanta para ser este dom. E quando você é levantada para ser, por exemplo, um evangelista, um pastor, você vai ser levantado para treinar a igreja ou para treinar outros pastores. Você consegue entender isso? Deus te levanta para você servir de exemplo e proteger a igreja, principalmente contra as falsas heresias. Existem falsos apóstolos? No Novo Testamento, tá, gente? Eu vou fazer assim, tá? Ó, quem está assistindo, de monte. Existem falsos profetas? Falsos pastores, evangelistas? Tem. Só que se eu sou chamado por Deus para exercer um desses 5 ministérios, eu disse para os irmãos que eu estou desde o ano de 97, 98 comecei a pregar, até hoje, aprendendo, ainda tenho muito que aprender, é para mim ser um desses dons ministeriais, né? O Senhor sabe, e eu capacitar a igreja a andar em conformidade com a palavra de Deus. E eu vou encerrar, tá? Eu queria acabar hoje, mas deixa, talvez na próxima a gente dá uma pincelada aqui também, tá? Estiquei muito aqui. Mas eu quero encerrar esta palavra falando do único na Bíblia Sagrada que exerceu todos esses ministérios. Fala mais alto. Isso mesmo, Jesus. Vocês estão com a sua Bíblia aberta? Jesus foi apóstolo? Ele foi enviado por Deus, ele saiu pregando, evangelizando, curando, ressuscitando mortos. Então quem puder, abre para mim Hebreus capítulo 3, versículo 1. Chile, não precisa pôr na tela não, tá? Precisa pôr não, Quem conseguir abrir rapidinho, pode ler aí para mim, por favor. Hebreus capítulo 3, somente o versículo 1. Rapidinho. Sim, amém. Mas aqui na minha
Tá, a minha também. A sua tá apóstolo, pastora? Tá, então lê a sua. Então está falando que Jesus era apóstolo. Que bênção, né? Por quê? Porque ele era o enviado de Deus, ele era apóstolo, sumo sacerdote. Olha só, dá até para colocar mais aqui o que Jesus era. Jesus era profeta? Sim, né? Quem pode abrir em Lucas, capítulo 24, versículo 19? Pode ler, tá? Lucas, capítulo 24, versículo 19. Se eu conseguir abrir mais rápido, eu leio aqui, tá? Quem achou, pode ler. Glória a Deus. Então Jesus está falando ali no caminho de Emaús, que aqueles discípulos, né, que estavam voltando para sua casa, desanimados, Jesus morreu, acabou a obra, eu achava que ele ia levantar Israel, ia destruir o Império Romano, então estou indo para casa desanimado, Jesus se apresenta do lado deles, né, e eles falam, olha, Jesus era varão profeta, né, então Jesus ele era um profeta, várias passagens vai falar sobre isso, né, Jesus ele era evangelista? Sim? Amém. Em Lucas, ainda eu vou ler aqui para ir mais rápido, tá? Capítulo 4, Evangelho de Lucas, capítulo 4, versículo 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho aos pobres. Ele me enviou para proclamar a libertação dos aprisionados e a recuperação da vista aos cegos, para restituir a liberdade aos oprimidos. Então Jesus, ele pregava o Evangelho aos pobres. Então ele era um evangelista. Jesus, ele era um pastor, isso é fácil. João 10, 11, né? Eu sou o bom pastor, não é assim que está lá em João 10, 11? Eu sou o bom pastor. Então Jesus era pastor. Jesus era mestre. João 3, versículo 2, quando Nicodemos chega para Jesus e fala, Rabi, mestre. Eu sei que você é mestre vindo de Deus, porque ninguém consegue realizar as obras que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então as pessoas viam em Jesus apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Só que a igreja ela vai se estruturando ao longo dos anos, né, dos séculos. E nós falamos que hoje há uma briga, né, se tem apóstolo ou não tem, mas a Bíblia relata muitos outros apóstolos, muito mais apóstolos do que pastores. Você viu como a gente quebrou a cabeça, falar um pastor no Novo Testamento, né? Mas Jesus disse para Pedro, Pedro, tu me amas? Lembra dessa passagem? Eu achei que os irmãos iam lembrar disso. Apacenta as minhas ovelhas. Sim. Também, verdade. Pelo povo como profeta enviado por Deus. João Batista era profeta? Olha quantos profetas tem na Bíblia. Ananias era profeta. Ana, no Novo Testamento, que estava lá no templo, né? Então, olha só. Evangelista, sabe quantos evangelistas tem no Novo Testamento? Além de Jesus, é claro. Quem consegue me dizer? Difícil, né? Você viu como que a gente é, como a igreja vai mudando ao longo dos tempos? A gente tem dificuldade para achar pastores na Bíblia, mas quando fala em apóstolo, a gente encontra vários. Evangelista, meu Deus, tem evangelista no Novo Testamento? Tem, mas um só. Filipe, o evangelista. E as suas filhas, 4 filhas, né? 3 ou 4? 4 filhas eram profetisas. Então mulher não pode pregar na igreja? O que a gente faz com essas profetisas? O que uma profetisa faz? Ela fala. Só que a igreja ela vai se estruturando e com o tempo a gente tira 2, coloca 3, ou tira evangelista, coloca missionário, ou tira mestre, coloca reverendo. A gente vai estruturando. Só que a Bíblia é simples e nós precisamos voltar à essência da palavra.
eu tenho um temor muito grande no meu coração, de chegar aqui e falar alguma coisa que não está na palavra. Às vezes eu falo alguns errinhos, tipo, por exemplo, uma vez eu preguei numa igreja, eu falei que João Batista comia mel silvestre. Não está na Bíblia. E eu fiquei com aquilo do meu coração, porque é Elias, né? Por ele morar no deserto, pode ser, ele tinha um ministério parecido, né? Mas, irmãos, eu fico com temor no meu coração de falar alguma coisa que não está na palavra de Deus. Então, a nossa igreja, de certa forma, ela caminha nos 5 ministérios, amém? Deu para entender nisso? Nós somos apostólicos porque nós levamos, nós abrimos igrejas, nós somos profetas porque tem profecias que Deus levanta aqui na igreja, o pastor Miguel às vezes prega aqui na profecia também, nós temos evangelistas, graças a Deus, nós temos pastores, temos mestres, o Senhor está levantando, o Senhor está preparando aqui para vocês também, mas é o Senhor quem cuida da igreja, o que nós temos que fazer é falar, Senhor, eis-me aqui, tá bom? Então fique com essa palavra no teu coração. Quem quiser orar comigo aqui no final, né? Vou fazer de novo a pergunta. Quem ora em línguas aqui? Ora em línguas? Está cansado, irmão? Os dias estão difíceis? Alguns falaram que não, graças a Deus. Mas tem pessoas que estão cansadas dentro da igreja, tem um dom poderoso na sua vida e não edifica a si mesmo. Porque quem ora em línguas edifica quem? A igreja? Os irmãos estão afiados. Quem ora em línguas edifica quem? Então vamos nos edificar um pouco aqui na frente. Se você fala assim, Ney, eu quero descobrir qual que é o meu dom e eu quero usar neste dom. Porque eu não quero ter mais a desculpa, eu não tenho nenhum dom. Não. Você vai orar comigo. Pode vir aqui na frente quem quiser. Pastora, quer falar alguma coisa? Podemos encerrar, os presbíteros. Fran, tem oração amanhã? Sim. Oração amanhã às 20 horas. Domingo, nosso culto, não é a ceia, né? Não, é na outra, né? É o último culto do mês, né? Então nós vamos orar aqui. Eu gostaria que toda a igreja viesse aqui na frente, pode ser? Vamos encerrar 10 minutinhos, nós vamos orando, se você quiser também ir embora, precisa ir embora, irmãos, fique na liberdade, vai na paz do Senhor, mas eu quero orar com você. Vamos orar aqui, o Senhor vai fortalecer as nossas vidas. Pode encerrar o vídeo, tá? Por favor.